revolucionando a educação. De maneira ativa, divertida e significativa, foi pensada e desenvolvida para promover a interação entre professores, escola, alunos e famílias. Projetada para a educação infantil e o ensino fundamental 1, oferece experiências variadas a cada ator do processo educacional. Os jogos digitais são instrumentos poderosos para desenvolver o protagonismo do aluno de forma lúdica, significativa e autônoma. Com tecnologia de ponta e inteligência artificial, cada criança aprende no seu melhor ritmo. A EducaCross é reconhecida e premiada pelas maiores instituições do Brasil e também no exterior. Todos os jogos são mapeados pela BNCC e apresentam orientações pedagógicas. O professor acessa um conjunto de jogos semanais que dialogam com seu material didático ao longo do ano escolar, além de informações sobre o desempenho dos alunos em tempo real e contínuo. O professor também pode criar missões para um aluno, grupo ou para a turma toda. E dá para escolher se as atividades serão em português ou inglês. Os jogos podem ser aplicados em salas de aula, laboratórios de informática, em casa e em horários alternados para escolas de período integral. É ensinar e aprender de maneira tecnológica em qualquer situação. Nossa fábrica de games não para. São milhares de jogos disponíveis e milhares de vidas impactadas. Por meio da plataforma, os gestores têm uma visão geral, com dados detalhados, relatórios individualizados e suporte exclusivo. As famílias podem interagir, acompanhar o desenvolvimento das crianças e incentivar o aprendizado. A EducaCross possui muitos amigos, parceiros e educalovers, todos juntos por uma educação transformadora. Faça como nossas escolas parceiras em todo o Brasil e transforme o ensino e a aprendizagem numa jornada interessante, gamificada, com alunos engajados e motivados. EducaCross, aprendizagem inteligente e divertida. Olá, boa noite. Ok para o som, pessoal? Gabi, se estiver me ouvindo, dá um ok aí no chat. Ok, pessoal, som e imagem. Vamos ver se tá tudo ok. Sim, o Cleiton diz que sim. Ai, que bom. Então, mais uma vez, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Hoje nós estamos aqui para falar de uma super novidade que já tem um tempo que é pedido por nossas escolas. Nós queremos muito aqui contar para vocês
um pouco mais sobre o Educacross. Eu tô aqui com a Érica e com o Reginaldo. Érica e Reginaldo, podem vir para cá, abrir a câmera. Ah, que bom ver vocês. A Cris está dizendo que ok para o som, está tudo ok. Então vamos em frente. Tá sem imagem? Ela disse que tá sem imagem, Cris. Gabi, dá um ok aí, porque aqui pra mim, aparentemente, pela ferramenta, tá normal. Então, geralmente, tem alguma coisa sem apertar um F5, atualizar a tela do celular, que funciona. Eles estão dizendo que não estão nos vendo. Deixa eu ver com a Gabi aqui, só um minutinho. Peraí, vamos lá. Deixa eu tentar ativar e desativar, que provavelmente é alguma questão do Teams. Vocês estão me vendo, Reginaldo e Érica? Eu vejo. Sim. Vejo, ouço. Lá no canal também tá, eu tô com ele aberto aqui, ele tá aparecendo também. Tá com um pequeno delay, tá? Às vezes pode ser isso também. Tá eu acredito que é isso, então. Delay e... aqui, ó. A Lia colocou que vê bem, que consegue ver bem. Que bom, gente. Então, é atualizar a tela, apertar o F5 ou atualizar a tela do celular que carrega a imagem, tá? É isso. A dica é dar um F5 aí na tela do evento. Pode ser por isso. O meu tava assim. Isso. Ótimo. Aí o nosso querido Jaime, consultor, colocar, pessoal, atualizem, tecla F5. Pronto. Resolvido. Gente, chega de suspense, né? Vamos falar um pouquinho do Educacross. Eu quero apresentar aqui o Reginaldo e a Érica, que estão aqui comigo nessa noite. A Érica, que é sócia, cofundadora da Educacross, a gente vai falar muito sobre Educacross hoje. É diretora pedagógica e de produtos, possui MBA em gestão escolar pela USP, tem anos aí de docência também, né, Érica? Sim. E o Reginaldo Gotardo, que é sócio e cofundador e CEO da empresa, da Educacross, é doutor em inteligência artificial pela UFSCar. Eu estudei na USP de São Carlos. Conheço bem a UFSCar, fiz muito esse caminho USP-UFSCar. É mestre em personalização de sistemas, pós-graduado em EAD, e é um currículo bem interessante. Reginaldo, fala, se apresenta, fica à vontade para falar um pouquinho sobre você. Combinado. Boa noite, pessoal. Obrigado aí mais uma vez pelo convite, né? Aqui de todo o time COC, a todos vocês que estão com a gente. Prazer poder falar um pouquinho com vocês sobre esse tema que é tão relevante e importante agora que o mundo voltou a ser físico, né? Na verdade é o mundo digital, a gente vai falar disso também, mas o físico voltou com bastante força, né? E, bom, resumindo um pouquinho, né, Juliana, eu atuei bastante, tenho atuado bastante na área de tecnologia e inovação. Eu fui professor universitário por 12 anos, né? Eu sou professor, na verdade, só não estou professor no momento, aí desde 2017, né, afastado da carreira de professor. Fui pesquisador também, fiz mestrado, doutorado e algumas formações aqui no Brasil e fora, projetos também aqui e fora. Depois eu fui para a área executiva de tecnologia, educação, como diretor de tecnologia, e nesse inteirinho aí, já há alguns anos a gente fundou a Educacross, que é onde nos últimos anos eu tenho me dedicado mais agora na função aí de diretor da empresa, né, cuidando da nossa atual expansão, e Educalover, né, como vocês vão descobrir aí daqui a pouco também, né, sou um dos Educalovers. Boa noite, Juliana. Boa noite a todos que nos assistem. É um prazer estar com vocês. Vou falar rapidamente. Atuei por 20 anos na escola.
fiquei muitos anos na alfabetização e na minha atuação, né? Trabalhei na educação infantil e os últimos anos no ensino profissionalizante. Desde 2011, nós nos dedicamos à pesquisa, então, tanto CNPq e FAPESP, foi inclusive o princípio da EducaCross, onde trabalhei com a pesquisa e coordenação de pesquisa. Sou apaixonada por jogos, então, né, na sala de aula eu já fazia jogos em grupos, em tabuleiros, enfim. E esses últimos anos nós temos nos dedicado, né, ao projeto da EducaCross, e eu colaboro pensando, né, nos jogos que nascem a partir das habilidades que a gente quer desenvolver, que a gente quer avaliar, e tem uma equipe muito legal conosco aqui, atuando, né, e fazendo tudo acontecer. Eu agradeço essa oportunidade. Obrigada vocês estarem aqui com a gente. Nós que agradecemos aí vocês aceitarem o convite. Eu já te falei que eu sou apaixonada por jogos, como instrumento de... Trabalhei com isso, com jogos físicos, alguns anos atrás. E acredito muito no potencial do jogo, seja físico, seja digital, mas o raciocínio que a gente consegue atingir, as estratégias e o espaço que o jogo representa de simulação da vida real, né? Então eu tenho regras, eu tenho... Gente, quando eu olho pra cá, eu tô olhando pro chat, tá? Aí se alguém comenta alguma coisa, eu tô atenta aos comentários aqui. Aí eu vejo se o som falha, alguma coisa, eles vão me avisando. Então, assim, eu acredito muito nesse potencial e particularmente gosto de jogar, principalmente jogos de raciocínio, né? Então, tem um potencial para nós mesmo, para trabalhar a atenção, para trabalhar funções cognitivas superiores, muito grande. E é muito divertido, né? É um momento ali de prazer, né? É um momento prazeroso ali que você aprende de uma maneira bastante profunda, imersiva, né? Mas sejam bem-vindos. Vale aqui a gente falar aqui a EducaCross, aqui o módulo que nós vamos apresentar, o módulo COC, ele foi pensado para a educação infantil e para anos iniciais, tá? Porque às vezes até para alinhar a expectativa. Então, esse módulo COC que nós vamos apresentar, ele está alinhado com as necessidades e com as expectativas desses dois segmentos. Reginaldo, fica à vontade, Érica. Legal. Esse momento é de vocês. Obrigada, Juliana. Combinado, Juliana. Vou compartilhar aqui uma apresentação com vocês para a gente poder falar um pouquinho da EducaCross e depois até trazer uma curiosidade. Aí você falou que gosta bastante de jogos, né? A Érica também, né, atua, né, Érica, como designer de jogos de tabuleiro também. E eu fui jogador profissional de damas. Existe isso, viu, gente? Não é só xadrez, não. E tem uma curiosidade interessante que muitas vezes a gente confunde jogos e gamificação. E eu, por exemplo, na minha carreira aí de dameiro profissional, isso era muito claro para nós, porque o jogo, o tabuleiro, ele tem as mecânicas de jogos, ele tem o sistema de regras, ele tem um mundo ali definido com aquilo que você pode e aquilo que você não pode. E a gamificação era os preparos para os torneios que a gente participava, a disputa de torneio em equipe, inclusive algumas coisas que vocês viram aí naquela série da Netflix que ficou famosa, acho que foi ano passado, ano retrasado, né, por conta da pandemia também, né, o Gambito da Rainha, são muito verdades, assim, de ficar estudando partida, etc. Então, isso é uma das coisas depois que a gente vai falar um pouquinho, né, Érica? Por vezes, né, é confundida as duas denominações. E aqui na EducaCross a gente trabalha com as duas, além de outros itens aí, tá bom? Curiosidade feita, vamos ao slide. Pedir só para vocês me darem um ok quando estiverem vendo minha tela, para eu poder ter um feedback. Tá ok aqui. Legal. Bom, nós dizemos na EducaCross, né, que nós trabalhamos com a educação divertida, lúdica, significativa, né?
A gente quer gerar nos nossos pequenininhos memórias afetivas enquanto eles estão navegando ali pela aprendizagem, né? E facilitar a vida do professor, gerar tempo para o professor ir para a escola durante esse processo de ensino e aprendizagem. Nós já nos apresentamos, né? Talvez cabe uma observação aí que a Erika já tinha trazido um pouquinho, que é a Educacross, ela nasceu da pesquisa. Ela foi no começo uma empresa de pesquisa e inovação que trabalhou com órgãos de fomento, como por exemplo o CNPq e FAPESP, no qual a gente validava metodologias que no final foram compondo o que hoje é a Educacross, né? Parte ali do DNA da Educacross nasceu lá atrás com essas pesquisas. Por conta disso, por conta da nossa vivência enquanto startup também, a gente ganhou alguns prêmios, né, nacionais e internacionais, alguns reconhecimentos aí em várias áreas, né, e parcerias também super importantes. E uma outra curiosidade é que a Educacross ela nasceu inicialmente como uma plataforma de avaliação formativa baseada em games, né, e depois, durante a pesquisa, a gente descobriu que a própria avaliação no desenho de processo que a gente fez, a avaliação formativa com o Game-Based Learning, né, com a aprendizagem baseada em jogos sérios, ela trazia um limiar de aprendizagem. Então a gente percebeu que avaliar ensinava, e enquanto a criança aprendia, ela também gerava dados de avaliação. Então isso criava um círculo virtuoso. E a partir daí a gente passou a tratar a Educacross como uma solução de ensino/aprendizagem e avaliação, né? Ele quer comentar alguma coisa. É bem importante. No princípio, né, pensando que o jogo poderia ser um instrumento avaliativo melhor do que o papel, por conta da simulação, né, e da aprendizagem ativa, nós descobrimos nas primeiras pesquisas que a criança começava, né, num desafio, até o sexto desafio, o conhecimento dela já havia se transformado, ela já estava aprendendo, né? Então, nós trazemos essa relação de que a avaliação na Educacross é como se você visse um filme, e a folha é uma foto, né? Porque ela é estática. Então, tem essa mudança. Para complementar a fala do Reginaldo. Tá. Nisso a gente tem atuado aí com a Educacross por todo o Brasil, né? Em várias escolas. E a gente tem crescido bastante ano a ano, principalmente com a nossa rede de parceiros, então é um prazer agora estar aqui com vocês também, né, poder levar isso para as nossas escolas do Brasil, poder ajudar todas as escolas, todos os parceiros, né, nesse processo de engajamento dos alunos no momento que vocês vão ver que todo mundo quer a nossa atenção, né. Uma curiosidade que nos deixa também bastante feliz é que a gente começou a colocar o pezinho fora do Brasil. Não era uma pretensão inicial, mas surgiu como uma oportunidade de colocar em Angola, num projeto lá que fomos convidados, e isso também já gerou visibilidade para outras negociações. E a gente diz na Educacross, né, que o nosso... Eu vou até recompartilhar aqui, que eu não lembro se eu compartilhei o som, tá? A nossa meta, né, da Educacross é formar Educalovers, ou encontrar ou descobrir Educalovers, né? E até eu trouxe o depoimento aqui da Zoila que resume bem o que é um Educalover. A Zoila é dessa escola de Angola, né? Olá, eu sou Zoila Mumbepe, a diretora do Centro Geração Samuel, localizado em Angola, no município do Cuito, na província do Bié. Estamos aqui para agradecer a parceria com a plataforma de ensino Educacross, que tem nos ajudado a revolucionar a educação na nossa instituição. Muito obrigado. Eu amo Educacross, Educacross, Educacross. O Educalover acho que está resumido, né, gente? É quem curte aprender, ensinar, é quem muito se paga, se recebe com depoimentos como esse, né? No final do dia, né, a gente, vocês na educação, no dia a dia aí, a gente sofreu bastante nessa pandemia, né? E agora a gente está retomando muitas coisas
reconstruindo muitas coisas ali, criando novas pontes depois de alguns problemas que a pandemia deixou, principalmente na nossa área, né? Acho que a parte de saúde se estabilizou bem, mas muitas das coisas que ela gerou, inclusive as perdas, né, emocionais, socioemocionais, a gente está trabalhando isso agora. Então, mais do que nunca, acho que a gente precisa de afeto, de empatia na educação, né, de engajamento, de um olhar, de criar esse registro, esse momento nas nossas vidas ali. Educalover é um pouco disso, né? A gente brinca que é aquela pessoa que vai estar construindo um foguete e falar que se apaixonou por matemática jogando, né? Então a gente quer fazer parte dessa história, construir isso junto com vocês, tá? Bom, antes da gente seguir, eu vou até colocar já as opções aqui, porque como o chat está com atraso, né? Eu vou colocar aqui as 4 opções para vocês poderem responder para mim, que dá tempo de ler aqui no chat. Eu queria saber de vocês, pode pôr só o número, qual que vocês acham que é o ativo mais valioso do mundo? Né? Qual que é o ativo mais importante Tem um delay do de mundo? uns 30 segundos, tá? 30 segundos. Eu vou pedindo para a Juliana responder enquanto isso, a opinião dela. A Gabriela vai falando a dela também. A gente vai votando aqui enquanto o pessoal manda a opinião de vocês aí. O que vocês acham, gente, que é o ativo mais valioso? Dados. Dados. Acho que é dados. Juliana, acho que são dados. A Érica não vale, que ela sabe a resposta. Deixa eu ver se o pessoal já... Gabriela, Caio sabe a resposta. Caio não Caio pode. não pode também. Eu acho... Eu chutaria aqui nessa prova que hoje dados são informações extremamente importantes que podem mudar... Que podem não, que mudam muitas coisas aí no mundo, né? Muitas decisões, enfim. Já recebemos aqui também no chat mais informações. Ó. Recebemos aqui dados, dinheiro, dados. Agora não fiquem bravos, tá? Porque essa pergunta, na verdade, ela é uma pegadinha. Na nossa visão, né? O ativo mais valioso do mundo é o tempo. Inclusive, vocês percebem que esses 30 segundos do delay fazem uma diferença na comunicação. É super impressionante. O ativo mais valioso que a gente imagina é o tempo. Por quê? O tempo ele não tem cashback, ele não tem reembolso, o tempo não anda para trás, ele só anda num sentido, né? Ele só anda para frente e a gente sabe muito do que acontece lá na nossa vida humana, nesse tempo humano, né? E o ponto que toda o nosso tempo agora, ele está sendo disputado por todo mundo. Todo mundo que quer o nosso tempo. Não tem, né? Todo mundo quer falar com a gente, todo mundo quer a nossa atenção. E principalmente nesse dispositivo, nesse bichinho aqui, né? Que alguns de nós ficam o tempo todo conectado nele. Então, seja o Instagram, o WhatsApp, às vezes aí de você está chamando o nosso, ou toca o telefone, é um bot querendo vender alguma coisa. Todo mundo quer o nosso tempo, todo mundo quer a nossa atenção. Mas o que aconteceu? A gente, com a pandemia principalmente, essa relação de todo mundo querer o nosso tempo, chegou também para as crianças, chegou para os pequenos. Então, principalmente porque quando elas foram para casa, com o ensino remoto, elas passaram a usar mais o celular, o tablet, o computador, principalmente o celular. E aí, passou-se a ter uma disputa muito grande por atenção, principalmente para os pequenininhos. Mas o ponto é que é muito mais difícil você controlar, você regular o tempo de utilização da criança. Porque a gente, como adulto, às vezes já fica preso ali num ciclo, naquela timeline infinita, né? Que gera um ciclo dopaminérgico no nosso cérebro, de ficar soltando um pouquinho de dopamina conforme a gente vai girando ali a timeline, e essa timeline, de certa forma, é feita para ser assim. E a criança tem um problema ainda maior, porque ela vai ficar presa nisso, e principalmente, né, já ouvi do meu sobrinho que ficou 7 horas preso no Instagram, falei assim, o que você aprendeu no final desse sábado? Ele falou, nada. E ele ficou lá assim, girando o negócio o tempo todo. Então, da mesma maneira que a gente não pode dar batata frita e refrigerante o tempo todo para uma criança como dieta, né, o tempo de tela também ele precisa ser cuidadosamente pensado, ele precisa ser útil, senão a gente não vai formar educalover. Né? Senão a gente vai cozinhar o cérebro dos nossos pequenininhos só com informação, e muitas vezes informação inútil, informação que não tem profundidade, ele não tem deep learning, né? Você não consegue fazer seu cérebro mergulhar
O nosso cérebro é uma máquina de processamento de informação. Se você ficar jogando coisinhas simples para ele está jogando só o jogo superficial. Ele não joga o metajogo que ele gosta, que é criar grandes associações. Então a gente pensa muito nisso porque, além desse problema do tempo, depois da pandemia, a gente voltou com um problema ainda maior. Esses dados incluem tanto escolas públicas quanto escolas privadas. Um aumento de mais de 60 crianças no número de 60% no número de crianças na faixa etária ali de 6 e 7 anos que não sabem ler e escrever. Então, a gente volta da pandemia com outros problemas para tratar, enquanto o tempo é disputado, não é só o tempo do material, o tempo da aula, o tempo da atenção daquilo que é bom, ele é disputado com a timeline do TikTok e do Instagram, que você não sabe se é bom, né? Você não sabe se ali tem um brócolis ou uma batata frita. E, infelizmente, as timelines são feitas para serem viciantes, tá? E aí, a gente entra nessa disputa do tempo justamente trazendo a ciência da Educacross. Trazendo, a gente brinca que é o brócolis disfarçado de batata frita, que é falando justamente a linguagem que a criança entende. Para isso, a gente traz um reforço. Lembra, a gente nasceu com pesquisa e inovação, principalmente na área de educação, pedagogia. Então a gente brinca que a gente bota o Piaget e o Vygotsky, neurocientistas, na mesma sala e eles só saem de lá se eles se entenderem. Porque todas as ciências são importantes, a gente precisa fazer elas convergirem e atuar em prol do nosso cérebro. Para dar escalabilidade, para a gente conseguir ter mais impacto, atingir mais pessoas com qualidade, a gente coloca tecnologia. Então, quando a gente fala em gamificação, inteligência artificial, machine learning, são técnicas para tornar um processo que está funcionando para um grupo ali de pessoas para uma escala muito maior, milhares ou milhões de pessoas. E, por fim, a gente traz uma outra vertente, que é como é que a gente faz isso num contexto afetivo interessante, importante, que é a ciência que a gente criou, que é a fofurologia. Quando vocês encontram, então, as corujinhas, quando vocês encontram ali os nossos bichinhos ali, é porque a gente criou esse storytelling para envolver toda essa jornada, né? A gente brinca que a gente quer fazer, nossa pretensão, né, fazer na educação o que a Disney fez no entretenimento. Ela criou um universo lúdico onde 1 ano antes, 2 anos antes de um filme ser lançado, tá todo mundo em frenesi querendo saber, entrando no YouTube e no Instagram, do filme do Homem-Aranha, do filme do Thor. E por que a gente não pode levar toda essa ambientação, todo esse storytelling, esse interesse para algo que é cuidadosamente e pedagogicamente pensado para a jornada dos pequenos? Então a fofurologia versa muito sobre isso, tá? E aí a gente também apoia essa tese com o que a gente chama de educação digital, ou seja, ela é física, digital e social. A educação ela é classicamente uma relação digital, né? Ela acontece no mundo físico, porque ela acontece no nosso cérebro, inclusive, né? O nosso aprendizado ele é personalizado, é digital porque a plataforma potencializa isso e é social porque requer essa interação. Então são 3 grandes dimensões. E a gente transforma isso em momentos, tá? Em momentos de atuação. Então, por exemplo, no social, você tem opções de fazer uma Olimpíada da escola para poder engajar a família a gerar esse apoio comunitário, né? E isso traz uma transformação em dados, onde a gente vê, por exemplo, a gente trouxe um case de uma escola onde havia 38 pontos percentuais de diferença nas notas dos alunos, e em 1 ano de aplicação, a gente teve um aumento de 70% de performance, ou seja, essa diferença caiu para apenas 11 pontos percentuais. Não é uma mágica, é processo, principalmente que começou pela adoção do gestor. O gestor, o diretor, entendeu isso como um projeto e levou para a sua escola. E todo esse projeto, ele tem um alinhamento com o que vocês vão ver agora do material, que são as trilhas, que se encaixa no plano pedagógico. Então, ele é pensado para isso. E melhor, né, sempre, né, de maneira divertida, significativa, lúdica. Ou seja, para a criança, parece que ela está brincando. Para a criança, parece que é a batata frita. Mas é o brócolis disfarçado. O legal para nós é que no final do dia a gente vê dados sendo transformados pelos professores e elementos da fofurologia surgindo naturalmente.
Então aquilo era uma parede de uma sala dos professores. Essa é um muro de uma escola que resolveu pintar a Liga das Corujinhas. E a gente vai descobrindo, a escola vai contando isso pra gente, a gente vai transformando depois isso em prática, né? Isso é muito legal para nós. Falando um pouquinho sobre como é que a gente trabalha, né? E aí, Érica, fica super à vontade, que eu tô tentando agilizar para fechar essa primeira parte, tá? A gente trabalha na educação infantil com um programa chamado Liga das Corujinhas, né, que envolve os campos de experiência da BNCC, e no fundamental com língua portuguesa e matemática, tá? Para o professor é uma jornada onde ele tem um ferramental para trabalhar com o aluno. Para o aluno é uma experiência lúdica e divertida. Então, para ele acha que ele está jogando, que ele está brincando. O gestor escolar ele enxerga como um projeto e ele tem todo aquele ferramental para plotar na parede dele e fazer gestão à vista. E para a família é um acompanhamento estilo Netflix. É como se ela está participando, ela está ali sendo acolhida junto com a criança também, tá? E agora uma parte super importante que a Érica também vai comentar com vocês, né? Como é que você começa essa jornada na sua escola, né? Como é que você, parceiro COC, pode fazer isso, né, Érica? Sim, estou aqui. Vamos lá. Gente, como fazer? As trilhas COC. E o que são? Nós desenvolvemos, junto com a equipe COC, uma trilha que conversa com o livro, com todas as experiências didáticas que o COC oferece. E entre essas experiências estão os jogos, com jogos digitais, gamificação e as evidências de aprendizagem. E na rotina, o que acontece? Ao longo do ano letivo, o livro ele é dividido em capítulos. Então, semanalmente, o professor tem trilhas que estão dialogando com o que ele passou durante a semana no seu livro, né? Ou nas outras áreas da plataforma. E aquilo, a interface é de jogo. Então, se você trabalhou adição ao longo da semana com as crianças, de várias formas, com manipulação física, né, com atividades no papel, a sexta-feira, por exemplo, é o dia de jogar Educacross e manipular a adição com um jogo com uma nova interface. Então, a proposta é jogo com as outras experiências escolares ao longo do ano. Então, o percurso é para todos os anos letivos do ensino fundamental e da educação infantil também, nos grupos 3, 4 e 5. Aí o Reginaldo vai mostrar um pouquinho, um exemplo de uma trilha de língua portuguesa. No livro do primeiro ano, né, no Tempo de Conhecer, a gente vê aqui o exemplo dos capítulos, né? Então, e a seleção dos jogos que dialogam com as atividades apresentadas no livro. Tem mais uma página, né, que então trabalhar o alfabeto, começo do ano, pode passar aí, e leitura de nomes, aparece, volta só um pouquinho, Rê, também a questão dos contos estão presentes, né, a escrita, no slide anterior também tinha, então a criança, ela faz uma jornada, né, que está dialogando com as experiências que ela vivenciou durante a semana e que vai enriquecer esse repertório, né? Os pais também acompanham, como o Reginaldo mostrou, o desenvolvimento da criança, se foi uma tarefa, se foi uma atividade em casa, o pai consegue ver o progresso, o professor, ele tem dados para fazer intervenções, né, com os alunos, o gestor também, ele acompanha todas as turmas, e se o gestor quiser, ele vê em detalhes como que cada aluno se comporta, né, qual é o desempenho deles. Aqui, os relatórios que fazem parte das trilhas. Aqui, olha, na tela acima, nós vamos ver a Amanda, como que a Amanda, né, tem se saído nos jogos. Na tela de baixo, olha só, a gente abre e vê jogo por jogo, como que ela se comportou, quais habilidades ela desenvolveu, né? Então, tem uma visão macro de toda a turma, e aí você vê por aluno em detalhes, né? Qual o comportamento desse aluno. E aí, né, Érica, assim, finalizando essa primeira parte mais de apresentação, né?
acho que é importante citar, né, que o grande objetivo, como você falou, é trazer esse alinhamento no planejamento, né? Então você tem, junto ao material que você já faz a utilização, né, que já está no seu planejamento, todo o sistema de aplicação, que são dois tipos de aplicação em um, né? Como a gente falou lá no começo. Ao mesmo tempo que você está gerando engajamento para técnicas de aprendizagem, você está gerando dados de avaliação. E aí você consegue trabalhar intervenções assertivas sobre isso. E outro ponto super importante é que você pode usar dinâmicas de gamificação, inclusive físicas, né? Então, por exemplo, a plataforma já tem a gamificação dentro, né, da própria EducaCross nas trilhas, só que você pode complementar isso com dinâmicas em sala de aula, trabalho em grupo, né, trabalho em duplas, trabalhos individuais, onde você tem o ranking da própria trilha que a criança está fazendo, que é o professor que libera para ela, e aí você pode usar esse estilo de aula gamificada para melhorar o engajamento, né? Você pode fazer isso às vezes em nível de série, em nível da própria escola, como a gente comentou, né? Modelos de Olimpíada, onde você gera, a gente faz bastante isso, onde você gera esse engajamento comunitário, né? Então, ele tem uma entrega inicial que é estar alinhado ao material para que o trabalho, né, tenha essa pegada, como a gente falou do Phygital, tem essa pegada de olhar todo o ecossistema, mas ao mesmo tempo você pode usar novas técnicas e tudo isso os times, né, COC e EducaCross passam nas formações, como você vai inserindo isso nas rotinas de aula. E isso tem sido muito legal, porque o pessoal fala, mas é uma ferramenta digital, né? Ela é híbrida, né? Assim como todas as ferramentas aqui que a gente está falando. E ela tem uma atuação muito forte no mundo físico, porque durante a pandemia foi forte para poder estudar remotamente e gerar dados, gerar evidências de aprendizagem. Na volta agora às aulas, tem sido usado como ferramenta de engajamento também, inclusive para mostrar esses dados de evidência de trabalho dentro da escola. Tá? Então, assim, tem formas de você fazer aplicação dentro e fora da escola, de maneira híbrida, né, presencial e remoto, dentro e fora da sala de aula, laboratório ou sala de aula, e que você consegue obter principalmente porque a criança mergulha nesse universo pronto para ela, e você insere uma mecânica a mais, uma técnica a mais ali de gamificação, onde você consegue estimular, né, o trabalho das mais diversas formas, né, em equipe, em dupla, etc, né, Érica? Sim. O Rê, se você puder, e o Juliano, aproveitando ainda, né, nossa apresentação, mostrar o jogo do Lobo Mal. Claro. Quero me adiantar, né, Juliana, na conversa que nós tivemos anteriormente, sobre uma questão que é muito comum. Por que usar jogos digitais na educação infantil? Reginaldo trouxe a comparação, né, entre o vegetal, o brócolis, a batata frita, que é vegetal, mas virou uma fritura. Na educação infantil, a nossa proposta, é a socialização. Então, seja a criança jogando com uma tela em que o professor tem a dele, a criança tem a dela, mesmo, essa é uma condição que o Reginaldo vai mostrar agora, ou se ela joga sozinha com a tela dela, ela está socializando com as outras crianças, porque ela precisa falar. E a intencionalidade pedagógica do jogo, isso assim é bem importante eu enfatizar, né? A gente busca ter entretenimento, sempre, né, ter o lúdico, mas nós estamos olhando para o desenvolvimento de uma habilidade, nós estamos avaliando aquela habilidade após o jogo, então tem uma intencionalidade e a avaliação, ela é contínua para que o professor possa fazer intervenções o mais rápido possível, né? Então tem a avaliação ainda na esfera documental, porque ela é real, contínua, né? Então, você tem o documento, mas ela é muito mais para alimentar uma intervenção. Ô, Érica, só antes de colocar o vídeo, né, a Cris, ela perguntou se os relatórios são vistos pelos pais e professores. Cris, são vistos pelos pais e professores. É importante dizer
que são relatórios distintos, tá? O professor e os gestores escolares, coordenador, diretor, eles têm mais camadas de visualização desses dados. Por quê? A gente tem como premissa mostrar para a família o que a criança tem que fazer, o que ela fez, mas esse dado mais apurado, o professor e o coordenador, eles vão navegando nesse dado, e aí a gente entende que é uma camada de gerenciamento que fica mais com a escola, né? Então, saber mais da habilidade, saber mais esse detalhe de engajamento, de desempenho, isso fica mais gerenciado pela escola. A família vê mais como que o aluno está de forma geral, tá? Até para não criar um deslocamento ali no diálogo, né? A gente diz que a gente trabalha muito para a escola e pela escola, então a gente está sempre alinhado com esses objetivos e a escola faz esse gerenciamento, tá? Reginaldo, se você puder depois, se a gente tiver um minutinho ainda, ilustrar isso que você disse. Para mim ficou bem clara a diferença entre os relatórios, mas quais dados estão no relatório para os professores, para a equipe gestora, e como seria um relatório para os pais, né? Mostro já. Eu vou botar então aqui o Lobo Mal, que a Erika pediu, e na sequência volto com os relatórios. Me avisem quando estiverem vendo para eu soltar o vídeo, tá? Bom, esse é um jogo individual, tá bom? Que está para o primeiro ano. O Lobo Mal faz muito sucesso. Então, na educação infantil, tem um que é coletivo, e vocês vão entender por que o jogo é individual e por que ele é coletivo. Nesse individual, gente, vamos, assim, façam uma viagem mental aqui comigo da sala de aula. O professor, ele pode usar no projetor dele e jogar com todas as crianças. E as crianças podem, né, fazer as falas, tanto ler quanto fazer as falas. Isso é uma situação. Nós temos pelo menos 3 situações de aprendizagens distintas. No individual, cada criança, então o professor, ele apresentou, ele mobilizou a turma. Uma outra situação são as crianças, cada um jogando com o seu, né? E isso pode ser depois da mobilização, da contextualização que o professor fez. E tem também os jogos coletivos, principalmente para a educação infantil. Toca, por favor. Pode sim. Ouça a fala da Chapeuzinho e arraste a fala do Lobo para completar o diálogo. Que unhas grandes você tem, vovó? São para me coçar melhor, minha netinha. São para te ouvir melhor, minha netinha. São para te ver melhor, minha netinha. Que demais! Que boca grande você tem, vovó? É para te devorar. Que demais! Eu tenho várias situações, o Rê pode parar para gente mais coisas. Claro. Érica, só para aproveitando a deixa aqui, tem uma pergunta da Gabriela, ela falou assim, como é que a gente pode usar a gamificação para ser usada para trabalhar as lacunas de aprendizagem? Ela é muito efetiva. Bom, Gabriela, a gente trabalha, você pode usar as missões com as crianças, resgatando as atividades. Então, como livro, né, um exemplo, nas trilhas COC, você vai ter as atividades que estão conversando com o livro. Se um aluno precisa resgatar, você pode trazer novamente essa trilha. Por que funciona muito bem? E nas pesquisas que nós fizemos com as crianças, nós tivemos resultados extraordinários de crianças que se alfabetizaram em pouquíssimo tempo, por conta da ressignificação da aprendizagem, né? É uma interface que conversa com as crianças de hoje, são nativos digitais, nós sabemos, então tem uma ressignificação e atua muito bem na recuperação, principalmente das crianças desmotivadas de outros instrumentos, né? Como a escrita em folha, que é super importante também. Aproveitando, tem mais uma aqui, Érica, tem a pergunta da Marli, tem 2, na verdade. Os alunos da educação infantil podem usar esses jogos em casa? Marli, podem. E eu vou te dizer... Desculpa, viu, Juliana? Eu tô fazendo a minha... Eu tô pegando aqui as perguntas. Eu ia deixar pro final, mas ok, tá tudo bem. Não. Eu vi que você tá atento aos comentários do chat aí. Desculpa se eu quebrei o script aí, é que eu tô com os monitores abertos, que eu fui olhando...
Pode falar. Vamos lá. Juliana, até uma conversa que nós tivemos anteriormente, né? É a pergunta de quem da Marli? Da Marli. Então, É porque ela falou assim, ó, porque tem crianças que ficam com avós que não conseguem usar o PC. Então, pode se jogar no celular. Então, é uma solução e é uma questão. As avós estão super... Eu tenho 2 filhas, eu sempre comento nas lives, e as avós são super conectadas, viu, gente? Mas o PC, realmente, elas usam muito bem o celular, e o PC, às vezes, é mais difícil mesmo para elas. Concordo. Ela pode ser instalada em vários dispositivos. Então, dá sim para jogar. Qual que é a nossa recomendação, que não é nossa, né, mas da OMS e a Sociedade Brasileira de Pediatria também assina essa recomendação, é que crianças de 2 a 6 anos fiquem no máximo por 2 horas semanais, né, em contato com telas e sempre acompanhadas do adulto. A EducaCross, vocês percebem, né, é um espaço totalmente projetado para a educação. Só repete. Quantas horas por quanto tempo? 2 horas por semana, de 2 a 6, acompanhados de um adulto. Por dia, Érica, por dia. Por dia. A OMS é por dia. Perdão. Né? Ok. Sim, eu já ia ter mãe surtando. Que não, é verdade. Perdão. É por dia, mas acompanhados de um adulto. Então, pode sim jogar. O que a gente recomenda é que, no caso do celular, se você não tem um gerenciador de conteúdo para criança, então fique sim perto, aproveita, né? A família aproveita para brincar, porque a criança traz o repertório da escola. Isso, Marli, é muito legal. Quando ela usa um repertório que você usou na sala e vai contar, né? Com a interface do jogo, ela joga e comunica o que ela está aprendendo com a família. Então, assim, é bem... Érica, me permite só um comentário. Hoje em dia, YouTube, por exemplo, é um perigo para a criança, porque pula um vídeo, às vezes a criança fica ali sozinha por 2 horas, ela viu tanta coisa que não era indicada, e muitas coisas, às vezes, são aparentemente inofensivas, como desembrulhar brinquedo e tal, mas isso, além de ser uma perda de tempo numa fase que é crucial de desenvolvimento, ainda impacta valores pessoais das crianças, né? Então, enquanto consultora, quando eu estou com as escolas, sempre converso sobre a importância de reforçar isso nas reuniões de pais, né? De olhar para isso, de não deixar sozinho, de ter esse controle, porque alguns aplicativos têm esse como você controlar, porque é nossa inteira responsabilidade, né? Enquanto pais, enquanto escola, fazer essa curadoria do que a criança tem acesso, né? Ela não tem a menor capacidade de se responsabilizar por isso. E tem, né, Juliana, pensando nisso, assim, estar com a criança é uma oportunidade, né? E os gerenciadores de conteúdo, acho que o Brasil ainda tem passos a dar para as famílias investirem em gerenciadores de conteúdos para criar um universo bem fechado para a criança. Na EducaCross, quando a criança entra, não é tão fácil dela sair, né? Então, nós temos os dispositivos para sair, mas não é um toque como no YouTube, né, Juliana, que você está vendo um vídeo que é de uma história da Disney, no próximo clique tem alguma outra questão totalmente diferente, né? Na EducaCross é um universo fechado na plataforma, e para a criança sair, ela vai precisar confirmar algumas vezes. É um ambiente seguro de aprendizagem, né? Sim. Então, até um ponto que nós conversamos sobre a diferença entre... tem jogos diversos aí para você baixar nas lojas, né, de aplicativos, mas que tem um monte de propaganda no meio. Essas propagandas direcionam para outras coisas, desfocam totalmente a criança e acabam, por mais que a mãe, o pai ou quem cuida ali da criança tenha a melhor das intenções, ela instala um jogo que vai realmente aprender matemática, ali o tempo dessa criança, a atenção dela vai estar super vulnerável, né? É bastante perigoso mesmo, perigoso dependendo da faixa etária, né?
é perigoso, é assim, está na esfera do entretenimento, então, como você falou, né, tem propagandas, a criança num clique entra em uma outra situação, não tem intencionalidade pedagógica, não está alinhado com a escola. Então, toda vez que a criança tem a oportunidade de trazer para casa um repertório que ela está vivenciando na escola, e ela conta, a aprendizagem é muito mais efetiva, né? Então, a gente vai criando um universo de possibilidades que envolve a comunidade escolar, né? Os pais ficam mais envolvidos. Também reforçando, a forma como o pai vê o relatório dele é de acompanhamento. Olha, meu filho, ele está interagindo, se foi como tarefa, ele está cumprindo as missões do livro, ele gosta mais de qual área do conhecimento. Para o professor fica desenvolvimento das habilidades, né? Tentativas e erros que a criança fez, se ela tem persistência, né? Quanto tempo ela demora para fazer a missão em relação às outras crianças. Aqui então, tem essas esferas aí. A pergunta que a Juliana trouxe, né? Reginaldo, deixa eu só dar um recadinho rápido. Eu coloquei, pessoal, a pesquisa de satisfação no chat. E ao final, nós vamos sortear. Você tá com a sua aí? Eu tô com a minha aqui, ó. Uma belinha. Eu vou colocar aqui na tela os itens do nosso sorteio. Tá aí na tela já. Tá? Para quem responder a nossa pesquisa, tá bom? É uma maneira da gente também de agradecer. Gostaríamos de entregar para todos, mas é uma maneira da gente agradecer o feedback de vocês, que sempre nos ajuda a crescer, tá bom? Belinha, gente, peça exclusiva, hein? Eu acho que eu descompartilhei aqui, né? Deixa eu voltar. Respondendo a pergunta da em linha aí com o que a Erika estava falando, né? Aqui, por exemplo, uma visão da área da família, né? É que essa pessoa que, por exemplo, tem um monte de filhos, cada corujinha aqui é um filho, que é o avatar do filho. Então, o pai, ele vê de uma maneira mais simplificada, ele vê que tem uma missão. Detalhe importante, né? As trilhas de aprendizagem, né? As sequências didáticas, a gente chama de missão, né? Vira uma missão na parte lúdica. Então, o pai vê que tem uma missão lá para o filho cumprir, ele vê que ele já terminou os jogos da escola, então sempre de uma maneira mais lúdica, mais simples. Ele vê alguns dados de engajamento, quanto tempo ele jogou, quantas atividades ele jogou. Agora, o professor, ele já vê, além dele controlar as trilhas, né, ele controla o que ele vai liberar, que é só uma demonstração, né, ele controla, ele tem acesso a todo o conteúdo, como ele vai liberar, ele também vê um relatório bem mais sofisticado de todos os alunos, de toda a visão pelos jogos, as habilidades ali, o ranking daquela missão, no caso que ele liberou, e ainda tem também o relatório que é o relatório do livro, que é onde ele mostra as habilidades, aqui é de demonstração, né? Então tá vazio, as habilidades que a turma está desenvolvendo, baseado na BNCC naquele momento. Então, e tem mais outros relatórios, tá, gente? Então, assim, o professor, ele vai sempre no detalhe do detalhe. A família, ela tem que ver assim, se a criança está cumprindo ou não está cumprindo, para poder ajudar a orientar. E esse detalhe, essas informações, o professor gerencia. Ele pode exportar esses relatórios por criança, ele pode ver se ele quer entregar ou não, né? O Rê, e falando sobre o relatório, né? O professor chega no detalhe do detalhe, mas ele tem rapidamente uma visão de toda a turma, né, Juliana? Então, ele já tem a suspeita que tem uma criança com maior dificuldade. Quando ele abre o dashboard, ele já vê, né? E ele vê toda a turma. Ou uma habilidade, ele percebe que uma habilidade precisa ser melhor trabalhada. Ele também descobre pelos relatórios, descobre assim, ele, né, confere se de fato há necessidade. Então, tem a visão macro e essa detalhada, tem as duas. Vamos ver se tem mais alguma pergunta. Enquanto isso. Eu acho que um dos pontos aqui que as nossas escolas se preocupam bastante é em relação ao alinhamento com os conteúdos, até por uma gestão de tempo. Então,
esse é um ponto que a gente quer colocar aqui, reforçar. As trilhas são construídas, aí as trilhas COC, nesse alinhamento com o que está sendo trabalhado. Então, reforçar esse ponto. Várias pessoas já participando da pesquisa, muito bom, muito obrigada, pessoal. Mais uns minutinhos para a gente encerrar. Juliana, deixa eu fazer um comentário. Claro. A EducaCross, gente, o nosso desafio desde sempre, como professores que passávamos o fim de semana corrigindo avaliações, né, não bastava o tempo de aula, nós nos preocupamos muito com a eficiência do professor. Então, pensem que é um momento em que a criança vai jogar, ela vai aprender, ela vai revisitar as aulas que já foram vivenciadas. Você, professor, não precisa ficar explicando o jogo para a criança, porque Sim. Descobrir a jogabilidade faz parte do percurso. Você pode deixar que essas crianças trabalhem em pares, sem nenhuma preocupação, porque enquanto elas Inclusive, ele vai identificar isso, né, Érica? Se a criança jogar várias vezes, ele vai perceber isso no relatório depois, ele vai identificar, inclusive, o nível de engajamento daquela criança com base nisso. E as crianças jogam muitas vezes. Então, em média, um jogo a criança joga 30 vezes. Mas se eu gosto de uma música, eu ouço mais que 30 vezes, né? E porque também, além dela gostar do próprio jogo, a gamificação traz para ela a pontuação que ela tem ganhado, o desempenho, o tempo que ela leva para terminar aquele desafio. Então, ela quer sempre se superar. E nessa superação, né, quando ela volta a jogar um jogo que ela já jogou, buscando melhores resultados, ela está desenvolvendo a metacognição, que é pensar sobre como a gente pensa, criando novas estratégias mentais. Isso é muito rico, né? É muito legal. Então, Juliana, um recado para as escolas. Olha, não é mais uma atividade. É uma atividade com uma sinergia muito grande com tudo que foi, né? Tudo que o material COC traz com tanto capricho, é mais uma experiência, mão na massa, ativa, lúdica, em que você, professor, agora, você fica como um mobilizador, né? Olhando para os resultados, né? Vivenciando, deixando as crianças fazerem as trocas e, a partir dessa situação, fazer outras intervenções que não são naquele momento, mais assertivas. E tem mais uma pergunta aqui, Érica, que é sobre como funciona a gamificação adaptativa e adaptatividade, né? Eu vou tentar resumir um pouquinho, porque também você falou uma coisa muito importante, né? Tudo isso está integrado na plataforma COC, gente. Então assim, e plataforma, eu vou dar a leitura que eu tenho a respeito de plataforma, tá? Plataforma, na minha humilde opinião, não é só tecnologia. Plataforma é capacity, é assim, quando você fala plataforma de petróleo, é aquilo que você construiu no mar e em cima da plataforma você constrói coisas. Então, quando você entrega uma plataforma, você está entregando a possibilidade das pessoas construírem coisas em cima. Então, todos esses recursos, e a EducaCross é um deles, é para você construir essas aulas, esses momentos de registro afetivo integrado no seu material, integrado na plataforma COC. Tá? Então, acho que essa é a visão que eu tenho de plataforma. Não é só um produto digital, não é só um sistema digital. É essa possibilidade de você construir. E aí, falando um pouquinho sobre a questão da adaptatividade, gamificação, conta do tempo aí também, resumindo bem, tem várias técnicas mecânicas de adaptatividade, mas a ideia é sempre que o aluno, a gente explora sempre um conceito que é fazer com que o aluno entre no estado de flow. Agora a gente está começando a levar isso um pouco para o professor, que é explorar o máximo da capacidade da pessoa naquele momento. Então, você conseguir permitir que ele está resolvendo uma atividade que, ao mesmo tempo, não é difícil demais para ele não desistir e não é fácil demais para ele não se chatear. Então, o conteúdo ele se modifica conforme o desempenho do aluno. A gente falava em zona de desenvolvimento próximo, né? Ou proximal, né? Perfeito. Isso é um outro exemplo super interessante, porque a adaptatividade, a personalização, é justamente você achar essa zona ali de desenvolvimento proximal. Só que qual que é o ponto? Quando você tem uma turma, como é que você calcula a zona de desenvolvimento proximal de 30 alunos?
Mas quando você tem um aluno com o ambiente dele, você consegue enxergar qual é a zona proximal e potencial dele e fazer pequenos ajustes para ajudá-lo. E aí o professor entra com a intervenção ajudando cada aluno pós esse momento. E a parte da gamificação, principalmente a adaptativa, é você ponderar de forma diferente pesos, exercícios que são diferentes. Então vou dar um exemplo rápido, tá? Um aluno do 5º ano, ele eventualmente pode fazer um exercício do 4º. E um aluno do 4º ano, ele eventualmente pode fazer exercício do 5º. Pode acontecer, né? Mas se isso acontece, o XP, que a gente chama na plataforma, é diferente. Porque o aluno do 4º se esforçou mais para fazer o exercício do 5º. O aluno do 5º, teoricamente, é uma competência que ele teria que ter absorvido no 4º. Então tem uma diferenciação de XP. Então tem uma adaptatividade na própria gamificação. Como eu falei, né, dá um papo inteiro só sobre isso. Porque tem várias técnicas ali para a gente estar sempre explorando, puxando esse aluno para ele se engajar. A gente fala muito, né, Érica, que nessa fase a gente olha muito engajamento. A aprendizagem é super importante, né? O desempenho, o resultado é super importante, é uma variável que a gente está sempre olhando. Mas o engajamento é muito importante. Olhar que aquele aluno está se esforçando, está se dedicando. Às vezes ele tentou 15 vezes até ele conseguir 100%. Isso é uma informação muito legal sobre engajamento, sobre o perfil. E é uma escolha dele, né? Ele é protagonista, então tem essa legitimidade e é um espaço de construção. E o que nós vemos, e a maioria das pesquisas em jogos traz isso. Como o aluno trabalha a metacognição, aprende a usar a autoavaliação ao seu favor, ele fica mais engajado com a comunidade escolar e ele também fica mais autoconfiante, né? Porque ele está exercitando processos mentais. A Érica falou uma palavra super importante, gente, assim, até para o último papo aí, né, Juliana, que a gente já estourou o tempo, mas assim, Educacross, nessa parceria que a gente criou aqui das trilhas com a plataforma COC, é levar protagonismo na mão do seu aluno, literalmente, né? Então você transforma ele em protagonista dessa aprendizagem numa jornada que está olhando muito para ele, está olhando muito para o professor e para o processo como um todo. É manipular o objeto de conhecimento, né? Ele pode manipular o objeto. Gente, acho que foi bem esclarecedora. Vou ver os feedbacks aqui no chat, também na pesquisa, várias respostas na pesquisa. Eu já estou preparando o sorteador aqui para a gente finalizar. Legal. Mas quem quiser saber um pouco mais, procura seu consultor pedagógico, COC, ele pode te ajudar a entrar em contato com o Educacross, tá? Nosso, para conversar, para entender um pouco melhor como vocês podem ter isso na escola de vocês. Tá bom? Reginaldo, vamos fazer o sorteio, Érica? Opa, vamos lá. Vamos lá, que o pessoal tá aguardando. Já montei aqui o sorteador, eu vou clicar e colocar aqui na tela. Só um segundo. Peraí. Gente, essa é a Belinha. Tá aqui no cantinho, vou colocar aqui no cantinho, aumentar. Vocês não conseguem ver, tá, gente? Porque eu coloquei só no aplicativo. Não tem problema. Deixa eu dar uma olhada no chat. Ver como é que tá, enquanto tá rolando o sorteio. Tá aí, Suelen Medeiros. Suelen ganhou. Parabéns, kit. Suelen. Deixa eu colocar o kitzinho aqui na tela pra ela ver. A Belinha, e depois também tem outros recursos aqui, acho que é agenda, né, caderninho, alguma coisa assim. Voltar para nós. Gente, recados finais, querem deixar algum recado para o pessoal? Nós não mostramos os jogos coletivos. Você pode pôr só na tela, Rê? Claro. É do Lobo, viu? Você colocou um... A gente selecionou, né, Juliana, por conta do delay, nós colocamos em vídeo, só para não ter. Os jogos coletivos é só para o professor visualizar e entender o que nós pensamos para a educação infantil. Eu fiquei 15 anos na educação infantil, gente. Enquanto isso, né, nos outros períodos, eu estava lá no ensino médio, Fundamental 1, 2, eu naveguei por todas as áreas, fui concursada em 3 concursos públicos, mas na educação infantil foi uma escola particular muito querida, enfim. E lá,
principalmente, e no curso profissionalizante eu atuei muito com jogos, e a dinâmica, né, de socializar, da criança ter a hora de escutar e de falar e de poder se expressar. Então, os jogos coletivos trazem isso. É que é mais uma técnica, né? Isso a gente mostra também na utilização das trilhas, né? Como o professor pode usar na sala de aula essa dinâmica no infantil com os jogos coletivos, de interação, né, Érica? E falando um pouco do adaptivo e da randomização, essa tela que é do aluno, que o Lobo está fazendo várias ações, quando cada criança, ela recebe o lobo mau, por exemplo, o meu... O bosque, enquanto o seu lobo não vem. Está pronto, seu lobo? Não, estou tocando violão. Essa é a tela do professor e essa é a tela do aluno, tá, gente? Vamos é diferente na dinâmica bosque, também. enquanto o seu lobo não vem. Está pronto, seu lobo? Não, estou com sono. Rê, você pode parar sem fechar? Juliana, eu prometo, já estou acabando aqui. Gente, essa tela, falando de adaptivo e randomização, no adaptivo, principalmente na matemática, porque ela tem a lógica, a linearidade, a adaptação é muito marcada no jogo com progressão do nível de dificuldade que a criança joga. Aqui na educação infantil, imagina que tem 20 telas com essa segunda tela do lobo em várias posições. A minha tela é diferente da tela do meu colega, que é diferente da outra, e se eu abrir de novo esse jogo, a tela vai ficar diferente. Para que a criança, né, não tenha o intuito, por exemplo, de olhar e achar a posição do lobo e clicar. Então, tem todo esse movimento para ela parar, olhar, prestar atenção. Esse mesmo jogo, ele tem na versão individual da criança. Então, pensem aqui comigo, professores e gestores. Na sala, vocês brincaram com o jogo com todas as crianças. Aí, em casa, por exemplo, ela vai levar esse jogo individual para a família, com a voz, com a entonação, que eles falam junto com o lobo, e vai contar para a família o que eles vivenciaram, né? Então, assim, é uma experiência muito aconchegante. E a gente vai criando, além de aprender, a gente vai criando laços afetivos. É isso. Gente, a gente tem mania de falar bastante essa coisa de professor, né? Então, desculpa aí a gente estourar um pouquinho o tempo de vocês. E obrigado mais uma vez pela atenção, tá? Pela participação. A Gabi tá me lembrando aqui para vocês pedirem uma senha de degustação aos consultores. Então, como que baixa lá o aplicativo? Só para esclarecer aqui para o pessoal que não tem ainda no celular. Tá, vocês podem entrar, né, no site do EducaCross e clicar na área de aluno. Você vai ter lá todos os links para baixar. Você pode procurar tanto no Google Play quanto no seu iOS. Então tem os aplicativos nas lojas dos celulares e tablets. E tem também um aplicativo instalador para computador no Windows, tá? Tudo isso está no link da EducaCross. A gente pode mandar para vocês também esses links para facilitar. E está nas lojas. E aí vocês podem instalar em qualquer dispositivo. E a senha de degustação com... Deixa eu ver se eu botei meu áudio aqui, só um minutinho. Ok. É a senha de degustação, então, com o time de consultoria COC, tá? Correto. Gente, muito obrigada, foi ótimo. Acho que foi bem esclarecedor, o pessoal participou bastante no chat. A Cris Sterce está elogiando aqui, parabéns, super esclarecedor, encantador. Que bom, uma excelente noite para todos vocês. Obrigada, Reginaldo, obrigada, Érica, por estarem aqui conosco, viu? Espero que a gente tenha novas oportunidades para a gente falar sobre aprendizagem divertida, sobre engajar os alunos, ok? Com certeza. Obrigado, gente. Obrigada. Pessoal, tchau, tchau. Uma ótima noite para vocês. Tchau, pessoal. A EducaCross é a experiência de aprendizagem que está revolucionando a educação. De maneira ativa, divertida e significativa, foi pensada e desenvolvida para promover